pensando nisso Professora muito. Lúcia, você fala muito bem, e eu gosto muito, por causa, até pela terapia cognitiva comportamental, a gente trabalha muito com o paciente essa coisa dos pensamentos e emoções. E eu amo escutar quando você traz essa. Por que dessa desconexão do pensamento e da emoção? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, é um produto de um momento histórico onde a gente teve um desenvolvimento do processo racional, no sentido de desenvolver um maior Uhum, conhecimento da natureza, uma tecnologia, mas não houve um desenvolvimento emocional. Nós somos infantilizados do ponto de vista psíquico. Às vezes eu olho a sociedade e vejo um bando de adolescentes. A gente não tem mais seres humanos adultos dentro da sociedade. Do ponto de vista verdade. emocional, está todo mundo muito congelado nessa imaturidade, incapacidade de lidar com situações limite, incapacidade de ir além das aparências, né. Então nós temos todo um processo de educação, inclusive, que é um desenvolvimento mental e não emocional. Isso é curioso, porque nós chamamos isso de educação. Se você pega um Sócrates, ele diria: "Só é útil o conhecimento que nos torna melhores". E o nosso processo educacional não é para gerar melhores seres humanos. Inclusive, há um preconceito se você Pensar. diz que alguém é um melhor ser humano. É É, tudo igual, não é igual. Um ser humano que é dotado de virtudes, de valores, de um grau de sabedoria, está melhor preparado para servir à humanidade, para se integrar no todo, para se integrar à natureza, do que aquele que ainda não desenvolveu essa condição. Todos têm a possibilidade de desenvolver essa condição, tá? Mas essa maturidade, essa Não, plenitude uhum, da condição humana é dotada de um valor. hum, E a educação deveria nos conduzir para isso, não conduz. Então nós temos verdade. um descompasso. É como se você tivesse uma criança que ficou com um corpo infantil e desenvolveu só um braço enorme, e agora esse Isso. braço ela se machuca com ele, uhum. não sabe o que Porque não fazer com consegue ele. se desenvolver. Ou seja, o corpo não suporta o peso de um braço tão grande assim. É a maneira como nós lidamos, por exemplo, com a nossa tecnologia. Recentemente tivemos aquele filme Oppenheimer, não sei se vocês assistiram. Maravilhoso, Maravilhoso. Pois é, e maravilhoso. mostra claramente isso, como uma Exato. humanidade imatura detém um conhecimento que ela não estava preparada Preparada. para ter. Daí que vem o Caibalion, né, a escola hermética, que Isso. dizia: "É preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas". Quando existe esse descompasso entre um suporte emocional, um Funcional. suporte de caráter e a quantidade de conhecimento que você detém, Fantástico. isso é bem preocupante. É Obrigado. perigoso, né? Fantástico. Sim. É É exatamente por perigosíssimo, aí. né. E a Uhum. gente nunca teve tanto acesso à informação, né, nunca. Isso. De qualidade? Se procurar, também de Temos qualidade. de qualidade, Imagina, mas eu quando era pequena tinha que esperar a Barça ser atualizada. Tinha a Barça e tinha a Enciclopédia do Estudante, que era mais isso. popularzinha. Tinha que esperar aquilo ser atualizado. A gente queria um assunto na faculdade, a gente tinha que esperar um artigo chegar, as revistas científicas. Hoje você acessa E o tem que tudo você ali. quiser, na hora que você quiser. Agora, Pode nunca acessar para o bem ou para vi o mal. tanta gente alienada. E sem perceber, sem dar conta da sua ignorância, não ignorância de trato, ignorância de ignorar certas coisas. Nunca vi, assim. É impressionante realmente. Você Eu rea percebe isso? Claro. Quando eu era garota, quando eu entrei na universidade, entrei muito jovem, eu tinha uma implicância com um professor meu em particular, porque ele costumava dizer a quantidade de línguas que ele falava, quantidade de cursos que tinha feito, e aquilo me deixava meio irritada, Incomodada. 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 Aí eu costumava dizer: "Ele fala muitas línguas e não sabe o que dizer em nenhuma delas". Fantástico. Verdade. E Maravilhoso. eu sinto mais ou menos isso, muita informação para pouca formação, pouca profundidade. Para o que a gente tem para dizer, muito menos meios de comunicação eram suficientes, sinal de fumaça era suficiente, Exatamente, né. exatamente. Muitos meios de comunicação e não temos quase nada para comunicar, o essencial não é dito. Aquilo que a humanidade inteira clama por ouvir não é dito, né. Então é interessante, muitos meios, sem fins. Exatamente. Só para servir a vaidade.